E aí, turma, boa tarde. Essa aula eu estou gravando sobre a dependência que vocês vão fazer, né? Oitavo ano, Giovana, Pedro e Kathleen. Vocês vão fazer essa dependência baseada no conteúdo do sétimo ano. E aí nós vamos ter 8 encontros. Dentro desses 8 encontros, essa primeira aula, ela é uma aula explicativa, né? Ela é expositiva, então eu vou expor para vocês o primeiro conteúdo que eu vou cobrar. Já na semana que vem, eu vou passar para vocês a primeira atividade, e aí todas as atividades que eu for passando, essas atividades vão sendo avaliadas. Então, tanto a presença como a atividade de vocês sempre vai ser avaliativa. A primeira atividade, ela vai ser uma atividade mais básica, mais tranquila. Depois, eu vou passar uma pesquisa para vocês poderem me enviar. E por último, na última aula, eu vou passar a prova mesmo para vocês fazerem na plataforma Alexandria, como nas provas normais de bimestre. Bom, vamos lá. Do que se trata o conteúdo? Esse conteúdo é do sétimo ano e fala sobre o mundo do trabalho. O que vocês têm que saber dessa primeira parte? Esse primeiro tópico fala da parte do extrativismo vegetal e animal. E mais para baixo, na próxima aula, eu vou falar sobre atividade agropecuária. Bom, o mundo do trabalho, como vocês sabem, ele se divide hoje já em 4 setores, né? O setor primário é o setor onde a gente encontra as atividades agropecuárias, ou seja, tanto da agricultura quanto da pecuária, e também do extrativismo, tanto animal, quanto vegetal, quanto mineral. No setor secundário, a atividade ou as atividades desenvolvidas nesse setor são a atividade da indústria de transformação. É importante vocês entenderem isso, uma indústria de transformação. Ah, por que você está falando de uma indústria de transformação? Porque se você for pensar na Vale, por exemplo, a antiga Vale do Rio Doce, ela é uma empresa extrativa, como a Petrobras em certa parte também é. E a extração mineral, ela está no setor primário. Então vocês não podem fazer essa confusão. Outra coisa importante também que vocês têm que lembrar é que no setor secundário, além da indústria de transformação, tem a de construção civil também. Então, construção de casas, prédios, qualquer coisa construída está dentro do setor secundário. Já o setor terciário é o setor que eu me encontro e a grande maioria dos brasileiros também. Por quê? É o setor que nós vamos encontrar quem trabalha no comércio e quem faz a prestação de serviços, ou seja, quem vende sua mão de obra. Eu, como professor, eu vendo a minha mão de obra para a escola, que me paga por esse serviço para poder utilizar com vocês. A mesma coisa são os bancários, a mesma coisa são os dentistas, os policiais, os garis, todo mundo que presta serviço para alguém ou para alguma empresa. E lembra que eu falei do setor que eram 4? Tem o setor quaternário hoje também, né? Esse setor eu não posso cobrar de vocês porque não está no conteúdo, mas eu só quero que vocês saibam que esse setor é um setor que ainda não tem muito bem no Brasil, porque é um setor de desenvolvimento de novas tecnologias. Essas tecnologias que a gente vê aí nos filmes futuristas se encontram nesse setor quaternário, que é o desenvolvimento dessas habilidades, dessas tecnologias que nós nem imaginamos que poderia se tornar verdade. Bom, depois de eu falar desses 4 setores, é importante vocês entenderem aonde se encontra a economia do nosso país. Nosso país, pessoal, claro, o Brasil, né? Ele tem uma economia não muito diversificada. As atividades industriais elas vêm crescendo, mas a nossa economia ainda depende e muito das atividades do setor primário. Então, mesmo o Brasil sendo um país considerado um dos líderes do, dos países em desenvolvimento, nós ainda dependemos muito da nossa agricultura, nós dependemos muito da nossa pecuária, nós dependemos muito também
dos tipos de extrativismo. O animal nem tanto, né? Mas principalmente o vegetal e o mineral. O vegetal, claro que com árvores, né? Que a gente tem bastante espaço aí que existem as fazendas de árvores onde eles plantam para poder cortar. E também o mineral, principalmente o minério de ferro, né? Extraído principalmente lá em Minas. Bom, então eu vou começar a explicar para vocês, já que eu falei da base da economia brasileira, eu vou explicar para vocês primeiro sobre o extrativismo vegetal. É importante que vocês entendam essa definição dos tipos de extrativismo. Porque, por exemplo, tem coisas que vão à nossa mesa que a gente nem sabe de onde vem. Por exemplo, o palmito. O palmito está dentro do extrativismo vegetal porque ele vem de uma árvore. Então é feita a extração dessa árvore, é retirada, é cortada essa árvore para que o palmito possa ser vendido como alimento. Então isso é um tipo de extrativismo vegetal. E esses tipos e essas formas de extrativismo vegetal, se elas não forem feitas da forma correta, acaba levando a esses problemas ambientais que nós temos. Imagina se todo mundo sai derrubando um monte de árvore pensando que são palmeiras que dão alimento. Nem todas as palmeiras dão alimento. Ah, não, mas eu quero cortar para poder vender a madeira. Então, imagina se todo mundo resolve sair de cortar madeira do nada e aí a vegetação, a própria natureza, desculpa, gente, espirrei. E a própria natureza não vai conseguir repor isso a tempo. Apesar da madeira, apesar da árvore ser considerada um recurso natural renovável, é natural renovável. Por quê? Porque ela se renova dentro do tempo da vida humana. Dura aí em torno de 7 a 8 anos, então é considerado renovável a madeira. Mas mesmo assim, imagina se a gente sai destruindo tudo, cortando todas as árvores sem um planejamento. Ficaria ruim, né? Como já acontece, infelizmente, em alguns lugares do nosso país. Bom, graças a essas atividades, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, vou até marcar, porque vocês não têm essa apostila, a diversidade de espécie que nós temos para essas retiradas dos vegetais. Olha só, para a extração vegetal, olha só. A diversidade de espécies vegetais está condicionada aos fatores como clima, relevo, solo, a vegetação e a hidrografia. Assim, nas regiões brasileiras ocorre a exploração de vegetais específicos como. Aí tem vários exemplos, tá, pessoal? É importante que vocês entendam que essas árvores, independente de elas serem alimentícias ou não, cada uma tem uma característica. É óbvio, por exemplo, que a vegetação lá da região sul do Brasil não tem as mesmas características das árvores frutíferas que dão o alimento, né, da região nordeste, por exemplo. São climas diferentes, são solos diferentes. Automaticamente, a árvore também tem essa adaptação diferente. Olha aí, ó, no norte tem o buriti, o cupuaçu, que a gente come aqui também, o babaçu, a castanha do Pará, que é muito gostosa, o próprio guaraná, que é um fruto que a gente usa até para o refrigerante, né? O açaí, que praticamente todo mundo gosta. Aqui no Nordeste, aqui não, né? Lá no Nordeste já não é igual, ó. Tem o babaçu, por quê? Fica na zona de transição entre a região norte e o Nordeste. Então o babaçu tem nos dois. Carnaúba, só tem lá. Piaçava, só tem lá. Umbuzeiro, só tem lá. Já na região centro-oeste, Pequi, que é uma região mais distante, vamos dizer assim, do oceano, é a região mais central do Brasil, então é uma região mais seca. Olha aí, ó. Pequi, Baru, Bacava, Angico, Poiaia, Quebracho. Então tem várias plantas diferentes. Agora vamos falar da nossa aqui para a gente não perder muito tempo. Esse Pequi na região sudeste ali em Minas Gerais, na área de transição entre Minas e Goiás. Porque Goiás já fica na região centro-oeste e Minas Gerais na região sudeste. Então fica nessa zona de transição e aí tem nas duas, por isso. O coco macaúba, nossa, aqui é utilizado também para cosméticos, né, para shampoo e tudo mais. Bom,
como eu estava falando com vocês, o extrativismo vegetal aqui no nosso país, inicialmente, e até hoje, infelizmente, quando não fiscalizado, ele é feito de uma forma muito intensa e acaba levando as florestas a um problema muito grave, a essa extração indiscriminada. E aí, algumas ideias foram sendo criadas ao longo dos anos e desde o século passado já existem pessoas que tentam proteger essa extração. Eles não são contra a extração, eles são contra, eu também sou, contra a extração indiscriminada. Tirar tudo de uma vez, sem um planejamento. O nome desse pensamento é sustentabilidade. É uma atividade sustentável. O que é isso? É você retirar da natureza o que você precisa e dar tempo da natureza dela repor as suas riquezas. Então, por exemplo, eu encontro uma área onde eu possa fazer a extração, onde eu possa fazer o corte da madeira, por exemplo, ou de algum desses frutos que vocês acabaram de ouvir, mas fazer de uma forma em que a natureza consiga repor esses nutrientes. Então, vou fazer a leitura dessa parte aqui para vocês. Ó. O extrativismo vegetal no Brasil apresenta problemas, como eu já vinha falando com vocês, sobretudo relacionados à sustentabilidade ambiental e socioeconômica, nas áreas onde a exploração predatória ameaça levar algumas espécies à extinção. Extinção, pessoal, é o término, é o extermínio, ou seja, vai acabar. Nós não vamos encontrar mais. Por quê? Retirando todas aquelas espécies e não dando tempo da natureza de repor esses elementos, automaticamente chega à extinção. Além disso, a fragilidade social vivenciada pelos trabalhadores brasileiros, que têm nessa atividade econômica sua principal fonte de renda, é também motivo de preocupação. Por quê, pessoal? Porque esse pessoal que trabalha na extração mesmo, lá no chão, fazendo o corte, eles não têm esse conhecimento que nós temos. Eles só extraem e vendem, extraem e vendem. E não ganham muito por isso. Só que eles ganham o suficiente para viver. Então vamos lá. Na base da cadeia produtiva, essas pessoas recebem, na maioria das vezes, um valor irrisório pelo produto que coletam e vivem em condições precárias quanto à moradia, à alimentação, o acesso à saúde, educação e saneamento, como eu estava falando com vocês. Quem faz a extração, quem faz o corte mesmo da árvore, não ganha muito. Quem ganha é quem compra para poder transformar. No caso, essas empresas do ramo alimentício, do ramo dos cosméticos, né? Eles sim ganham muito. Eles pagam pouco por esse produto e ganham muito em cima. Diversas iniciativas no país buscam mitigar os problemas relacionados ao extrativismo vegetal. No entanto, são ainda insuficientes, visto o tamanho dos desafios. Nesse texto que eu vou mostrar abaixo para vocês, pessoal, falando sobre a ação de Chico Mendes e depois da criação do instituto dele, mostra como quando você prepara a população daquele lugar para poder fazer a extração correta, você entende, no caso a população local entende a importância de preservar a natureza. Então o texto que eu vou mandar para vocês é esse texto sobre sustentabilidade. E é justamente sobre esse texto que eu vou passar a primeira atividade. Caso surja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Tá ok? Um abraço a todos. Fiquem tranquilos que na semana que vem a gente vai se ver de novo na terça-feira no mesmo horário. Tchau!